Queridos, eu quero convidá-los para abrirem a palavra do Senhor. Lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Segunda Crônicas, no capítulo 20. Segunda Crônicas, vou dar uma dica para os irmãos. Segunda Crônicas fica depois de Primeira Crônicas. Não sei se vai ajudar. Pronto. É uma leitura mais longa que nós vamos fazer, irmãos. Eu peço aos irmãos que acompanhem cuidadosamente a leitura que vamos fazer do verso 1 ao verso de número 30. E eu estava até pensando em casa, eu disse, meu Deus, de repente, bastaria a leitura desses versos e depois eu fazer uma oração, está encerrado o culto. Porque o texto já é autoexplicativo, é uma história, e eu gosto muito de histórias, especialmente de histórias bíblicas. Todos nós gostamos de histórias bíblicas. Nós, quando crianças na igreja, aprendemos as primeiras historinhas e como essas histórias marcam a vida da gente. Mas nós vamos crescendo também e continuamos gostando de histórias. Então eu quero chamar a tua atenção para essa história, que tem como título A Vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Vitória de Josafá. Josafá era o rei de Judá. As tribos de Israel haviam se dividido em o reino do norte e do sul, Judá e Israel. Então, Judá eram as duas tribos, e Josafá era exatamente o rei de Judá. Então, vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança.
Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Que bênção essa história, né, irmãos? Que bênção essa história, tão bonita, tão inspirativa, tão animadora. E os irmãos que acompanharam a leitura com muita atenção, haverão de se associar a mim quanto ao fato de que bastaria essa leitura pausada, atenciosa, como nós fizemos,
para a compreensão do texto e saímos para a nossa casa, ainda muito mais confiantes do que já somos no Senhor, com a força que Deus pode trazer a nós, renovando-nos a cada dia e a cada manhã, nos fazendo entender que Ele não abandona os seus em momento algum. O que nós encontramos aqui é o Deus da aliança, é o Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo, de um povo desobediente, que por muitas vezes traiu ao Senhor e transgrediu aos seus mandamentos. Por outro lado, nós também sabemos que esse Deus não se deixou levar pela afronta cometida pelo seu próprio povo, pelos pecados cometidos pelo seu próprio povo, mas Ele que é misericordioso, Ele olhou para eles com graça, com misericórdia, perdoando os seus pecados e dando a eles a oportunidade de desfrutarem de bênçãos, de vitórias e de grandes conquistas. Nós vamos fazer uma oração, vamos pedir ao nosso Deus que fale ao nosso coração. Pai querido, damos-te graças pela tua palavra e te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, tu fales ao nosso coração, ó Deus. A tua palavra é bela, é rica, é maravilhosa, Senhor. E como nós dependemos do Senhor e da ação do teu Espírito Santo para compreender, para guardar e obedecer a tua palavra. Fala aos nossos corações nesta noite, nesta manhã, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos, a tua igreja que aqui se reúne para adorar o teu nome, Senhor. Tu sabes o quanto nós precisamos ser alimentados pela tua palavra, Senhor. Somos fracos, dependentes, limitados, Senhor. Por isso pedimos a ti, olha para nós com olhar de misericórdia e fala ao nosso coração. Usa-me como instrumento, como boca do Senhor, a falar ao coração do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto, como disse, é autoexplicativo. Conta um pouco da história de um rei muito querido, o rei Josafá, que era o rei de Judá. Certamente um homem de Deus, um homem que amava a Deus. Mas conhecendo a sua história narrada nas Escrituras, nós vamos ver que este homem também, pelo fato de ser homem, de ser um ser humano, ele também cometeu falhas. Porque ele não era perfeito. Perfeito somente um, o nosso Redentor, Cristo Jesus. Todos os demais líderes levantados por Deus na história do seu povo, na história da igreja cristã, todos eles foram marcados pela vulnerabilidade, pela dependência de Deus e lutaram contra os seus próprios pecados. Aqui está o rei Josafá, E vejam que o texto começa dizendo, depois disto. Disto o quê? Se você voltar às páginas da sua Bíblia para o capítulo 18, você vai ver que ele tomou algumas medidas importantes. Já no capítulo 19, você vai ver que ele nomeia juízes. Tudo que Josafá estava querendo fazer era, na verdade, aplicar todos os preceitos bíblicos, todos os mandamentos divinos ao povo de Deus. Tudo que ele desejava era que o seu povo, o povo do Senhor, pudesse andar em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Essa era a vontade de Josafá. Era isso que estava no seu coração, era isso que ele queria e era isso que ele buscava. Mas o interessante é que, se de um lado nós temos o nosso Senhor, o Deus dos exércitos, que acompanha o seu povo, que luta em favor do seu povo, por outro lado nós temos o inimigo das nossas almas, que procura de todas as formas aplacar essa vontade que nasce no nosso coração, de sermos fiéis ao Senhor nosso Deus. Isso você pode considerar a partir das suas próprias experiências. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, você depois de uma semana abençoada, depois de um culto maravilhoso,
depois de ter ouvido uma palavra abençoada na sua igreja, num congresso, num evento qualquer, tendo Deus movido o seu coração, te feito compreender que verdadeiramente você precisa do Senhor, tendo você sentido a presença do Espírito de Deus na tua vida e ali mesmo, tendo tomado a decisão de ter uma vida muito mais comprometida com Deus, tendo saído da igreja com esse propósito no seu coração e na sua mente, a partir de hoje, a partir desta data, eu serei um novo homem, eu serei uma nova mulher, eu vou buscar a Deus com mais intensidade, vou me dedicar muito mais à obra do Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, e assim eu farei. Muitas vezes acontece isso com a gente. Eu tenho certeza que já aconteceu na tua vida. Não só uma vez. Eu tenho certeza que isso já aconteceu na tua vida várias vezes. Mas lamentavelmente, você tropeçou em todas elas. Ou na sua grande maioria. Muitas vezes de ter sentido o impacto da presença do Espírito Santo, você se deixou levar de alguma forma pela angústia, pelo medo, pelo desapontamento, pela preguiça, por qualquer outra coisa que te desviou daquele propósito que você tinha assumido, Daí não serem poucas as pessoas, e nós já falamos aqui, que começam muito bem na fé cristã. O evangelho é apresentado a elas, elas se alegram na presença do Senhor. O Senhor transforma as suas vidas, elas sentem alegria de pertencerem ao Senhor. Seus corações cheios do Espírito Santo os levam a uma vida de consagração a Deus. Mas os tempos vão passando, os anos vão passando, e você encontra aquele irmão e aquela irmã. E ela se encontra agora desgarrada, afastada, desiludida, desanimada, contrariada e muitas vezes inimiga da igreja do Senhor Jesus. Josafá era assim. Ele tinha feito isso, o povo estava satisfeito. Mas logo chegou a ele uma notícia que o apavorou. O grande rei Josafá, homem de Deus, diz o texto bíblico que ele teve medo. Está lá no verso 3, literalmente o texto dizendo, então Josafá teve medo. E às vezes eu gosto de ler essas expressões, porque elas me trazem alento. Porque eu penso assim, se Josafá, sendo quem foi, teve medo, por que eu não haveria de ter? Que tenho eu mais do que Josafá? Quem sou eu como líder, como pastor? Tenho qualidades e virtudes maiores do que Josafá? Certamente não. Mas tenho uma certeza de que sirvo ao mesmo Deus que Josafá serviu. Josafá teve medo, irmãos, porque era um ser humano. Ele recebeu a notícia de que inimigos violentos, fortemente armados, treinados e preparados para as guerras, os moabitas e os amonitas, dois povos que se uniram para guerrear contra Judá. Josafá sabia do perigo. Josafá sabia que ele não teria condições nenhuma de se defender daquele ataque. O número do seu contingente era menor. Ele não poderia partir para a briga. Por isso mesmo ele teve medo. Ele se angustiou. Ele se entristeceu naquele momento. Mas o texto aqui vai dizer para a gente que ele fez algo maravilhoso. E eu quero chamar a sua atenção para um dado importante. Você vai ver Josafá várias vezes à frente do seu povo. Isso é muito interessante para quem é líder. Líder vai à frente do povo. Líder não vai atrás. E eu me lembro de uma irmã que já está com o Senhor na glória já há algum tempo. E um dia ela muito insatisfeita, triste com a sua igreja,
E ela dizia para mim, eu encontrei, ela dizia assim: pastor, eu estou muito triste. E triste porque na minha igreja a coisa não caminha bem. E ela dizia: o nosso pastor, ele é muito desanimado, ele é assim. Pastor, eu aprendi desde menina, ela era uma senhora idosa já, a quem nós respeitávamos muito. Ela dizia: eu aprendi desde cedo que os pastores e os líderes, eles vão à frente do povo, eles motivam, eles alegram, eles vão à frente, eles caminham à frente do rebanho. Ah, pastor, mas na minha igreja está acontecendo ao contrário. É o rebanho que está puxando o pastor. Vambora, pastor, está na hora da oração, pastor. Vambora, pastor, bora cantar, pastor. Cadê a reunião, pastor? Ela dizia: pastor, nós estamos cansados já disso. Que sentimos que não estamos sendo liderados, mas nós estamos liderando aquele que era para nos liderar. Isso é importante para todo aquele que exerce liderança. O líder é espelho, é modelo. Tem que estar à frente. Josafá estava assim, ele era um homem assim. E ele reúne toda a congregação de Judá, uma grande assembleia. Ele reúne todo mundo. E ele compartilha com todo mundo o que estava acontecendo. Ele ora, Deus levanta um homem, um profeta, o profeta fala. Eles ouvem a palavra do profeta. O profeta os orienta, eles cumprem a orientação do profeta, porque era uma orientação vinda de Deus, através do profeta, que Deus havia levantado no meio do povo. O profeta não veio de fora para falar ao povo, se levantou no meio do povo. E algo extraordinariamente belo aconteceu. Algo extraordinariamente belo aconteceu. Eles se prepararam para a luta, prepararam as suas armas, embora sendo um contingente menor, mas eles se prepararam e eles saíram para a guerra. Mas Deus disse para eles: se preparem, mas vocês vão ver algo maravilhoso acontecer. Vocês não vão precisar desembainhar a espada de vocês. Vocês não vão desferir nenhum golpe sequer contra os vossos adversários. Eles cairão pelo poder de Deus. A vitória é do Senhor, é Ele que vai lhes dar a vitória. A vitória não vai vir por conta da capacidade de vocês, das virtudes de vocês, dos méritos de vocês, pela coragem de vocês, pela determinação de vocês. Mas a vitória vai vir pela vontade soberana de Deus, que vai fazer cair por terra aquele que está afrontando ao povo de Deus. E Deus fez isso não porque aquele povo merecesse, é porque Deus tinha uma aliança com o seu povo. Como Deus tem uma aliança com a sua igreja. Deus tem uma aliança com a sua igreja. E se nós estamos preocupados com o avanço da obra e com a saúde da igreja, Deus muito mais ainda cuida de nós, cuida da sua igreja. Nós somos povo do Senhor e nada poderá nos abater, porque é Deus quem luta por nós. Claramente a gente olha para esse texto e percebe, irmãos, que é de fato Deus quem concede vitória ao seu povo. É Deus quem concede vitória ao seu povo. Falei há pouco agora sobre a igreja na Coreia. A gente olha para aquilo e diz: olha, isso se deve a quê? Talvez tenha lá um grande pastor, um grande líder, um pastor admirável, que todo mundo quer ouvir. É por isso que a igreja cresceu. Outro vai dizer: não. É porque tem uns músicos lá, virtuosíssimos, os caras são fera, os caras são muito bons, é uma banda, é uma orquestra, os caras são maravilhosos. Ah, então todo mundo está correndo para lá para ver a banda tocar. Ah, não, é porque tem um coral afinadíssimo, 500 vozes, que coisa linda, som celestial. Ah, então é por isso que a igreja do Senhor está crescendo e se estabelecendo ali. Tudo isso é importante, mas não é por isso não. É porque Deus tem feito a sua obra, porque ali é uma igreja que aprendeu a buscar a Deus em oração. O que nós vamos ver aqui é exatamente isso. É Deus que concede vitórias ao seu povo. Eu diria aos irmãos: os irmãos sabem quando é que isto acontece? Presta atenção, irmãos. Quando é que as vitórias de Deus vêm verdadeiramente sobre o seu povo? Especialmente quando o seu povo se sente ameaçado por conta de alguma coisa. Em primeiro lugar, é quando este povo resolve buscar o Senhor de todo o coração.
É quando a igreja se volta para Deus, buscando a Deus em oração. É quando seus líderes assumem a sua própria incapacidade, a sua fragilidade. Quando assumem o seu próprio medo. Quando não querem se passar por super-heróis, jamais. Quando se apresentam diante do povo com as suas fragilidades, sendo quem verdadeiramente são. Quando este povo, em voz unânime, clama a Deus, dizendo: Senhor, nós somos fracos, Senhor. Os inimigos são mais fortes do que nós. Eles vão nos triturar. Eles vão acabar conosco. Eles estão muito mais preparados para essa batalha, Senhor. É quando nós, irmãos, formamos um grande coro de oração e clamamos a Deus em busca de livramento. Quando clamamos ao Senhor, é quando Deus opera, que Deus percebe que somos um povo transformado por Ele, mas somos um povo que depende dEle, Qual é o pai? Qual é a mãe? Qual é o avô? Qual é a avó que não se compadece dos seus filhos, dos seus netos, quando eles estão em perigo e clamam e gritam, angustiados pelo pai? Quem é o pai que, mesmo deixando o menino brincando, de repente ele se assusta com um inseto que ele viu no canto, uma baratinha, um grilinho, alguma coisa, e ele grita: papai, socorre, me ajuda. Qual é o pai que fica sentado na sala assistindo televisão e deixa o filho lá padecendo de medo? Ele se levanta meio que atabalhoado e corre para livrar o filho daquele perigo. Assim que Deus faz com o seu povo, irmãos. Deus, Ele ouve o clamor da sua igreja. Quando uma igreja compreende o valor da oração, quando ela clama, quando ela se reúne de fato para buscar a Deus em oração, entende a importância disso, é quando Deus vai de fato operar em favor desse povo. Foi isso que aconteceu aqui, irmãos. Eu não estou inventando absolutamente nada. Aqui é só ler. Leia de novo, mais uma vez, 3, 4 vezes, quantas forem. Vá sublinhando as expressões que aquele povo usa, quando diz aqui no verso 6, a ti, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre nós todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há em ti quem possa resistir. Olha só, o povo estava orando ao Senhor, declarando a sua fé e buscando a força de Deus. Deus concede a vitória ao seu povo, quando esse povo verdadeiramente o busca em oração. Mas não somente isso, mas também quando este povo dá ouvidos à sua voz. Muitas vezes, irmãos, acontece conosco, é que a gente até ora. A gente até busca a Deus, a gente até clama a Deus. E Deus levanta o seu profeta, levanta alguém para, em nome dele, falar ao povo. E aquela voz do profeta é tantas vezes ouvida, mas ela não é obedecida, Se você observar, aqui a partir do verso 14, a narrativa diz exatamente assim, ó. Então veio, olha só, presta atenção, irmãos, a coisa é séria. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Quem é Jaziel? Aí talvez você diga assim: pastor, eu não sei. Não precisa nem tu saber, não. Basta tu saber que ele foi um instrumento usado por Deus, já é o suficiente. Saiba que foi um instrumento usado por Deus. Veio Jaziel, mas aqui diz quem ele era: filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse, olha o que ele disse: dai ouvidos a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais,
nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de quem? De quem, irmãos? De Deus. Olha o que o profeta diz. Deus levantou o profeta e o povo ouviu o profeta. Era Deus falando ao povo. Disse, olha, vocês não vão temer. Era uma ordem. Não se impressionem, porque eles são maiores, mais fortes. Não se preocupe, não olhem para isso. Lembre de uma coisa, Deus está dizendo, não temas, vocês não vão temer. Olha só que coisa maravilhosa. Deus levanta aquele homem e ele fala ao povo, e ele diz mais, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha uma coisa meio contraditória que o Senhor está dizendo aí. Olha, capitão Denis. Ele diz assim, ó, prepara o batalhão, teu regimento. Prepara todo mundo. Chama esses caras lá, fala firme para eles. Vê se está todo mundo com as armas certas, todo mundo ok. Vamos todo mundo para a guerra. Vamos sair para a rua agora. Só tem um detalhe, vocês não vão lutar. Só, peraí. Prepara os homens. Eles preparam as armas, as munições, os escudos. Está tudo arrumadinho para a gente ir para a rua. Agora o Senhor disse que a gente não vai usar nada. Quer dizer, a gente vai se preparar, vai sair para a rua. O Senhor já até disse o lugar estratégico que a gente vai ficar. É lá naquele canto, naquela rua, naquele cruzamento. Ali você vai ficar. A guerra vai se dar ali. Leva o teu povo. E esse povo tem que estar preparado. Eu não quero um homem covarde lá não. É todo mundo corajoso. Então todo mundo pensou, é hoje que o negócio vai pegar. Mas vocês não vão desembainhar a espada. Como é que é? Vocês não vão dar nenhum tiro. Nem uma granadinha? Não. Não vão fazer nada. Vocês vão ver o que vai acontecer. Tudo aquilo era para mostrar para aquele povo que eles deveriam sempre estar preparados para as lutas da vida. Entretanto, deveriam entender que toda vitória vinha do Senhor. Entendeu, capitão? Toda vitória vinha do Senhor. Preparem-se para a luta. Estejam preparados para a vida. Se como aquela conquista dependesse de você, vá para lá com sangue nos olhos, como se dependesse de você. Mas no final das contas, entenda uma coisa, é Deus quem dá a vitória. A vitória é do Senhor. Sabe por que isso? Porque muitas vezes a gente aprende assim, que a vitória é do Senhor, é Deus que vai dar a vitória, então eu vou ficar de braço cruzado, deitado numa rede, me embalando e deixar a vida passar. Ah, vai ter concurso, vai ter prova, eu vou ficar me embalando, porque afinal de contas, a vitória vem do Senhor. O pastor Antônio disse lá na igreja que é para a gente ficar assim, que Deus é quem dá a vitória. Eu vou me descansar aqui que a vitória vai vir. Aí vai vir ele reprovado. Disse, não, então o pastor mentiu. Você entendeu errado. Estude muito, trabalhe muito, como se tudo dependesse de você. Mas entenda, no final das contas, quando a vitória vem, é Deus quem me deu. Foi por Deus. Foi o Senhor que me deu essa grande vitória. Não foi por conta da minha competência, mas foi por conta da vontade do meu Senhor. E Ele nem permitiu que eu usasse todo o meu arsenal. E Ele me deu a grande bênção que eu precisava. Então, meus irmãos, é preciso ouvir mais aquilo que Deus tem para nos dizer. Para que as vitórias cheguem a nós como povo de Deus, precisamos não somente buscar a Deus de todo o coração em oração, mas precisamos também aprender a ouvir aquilo que Deus tem falado através dos homens que Deus tem levantado para pregar a sua palavra. Não despreze a palavra do Senhor. Não faça pouco caso das verdades que você tem ouvido. Dia após dia, semana após semana, ouça, abra os seus ouvidos, abra o seu coração, a sua mente para ouvir aquilo que Deus está dizendo. Nós desprezamos muitas vezes e ficamos só com o que nós gostamos. Isso é um tremendo problema. Ouça o que Deus está dizendo. Deus está no controle de tudo, da tua vida, das tuas lutas. Por mais que você lute, se esforce, mas a vitória é do Senhor. Mas para isso, meu querido, busque ao Senhor,
e ouça aquilo que ele tem a dizer. E ao final, irmãos, essas vitórias que Deus concedeu a Josafá, essa grande vitória, e as vitórias que ele concede ao seu povo, à sua igreja, nos nossos dias, elas acontecem também quando este povo se deleita no próprio Senhor, quando ele se alegra no Senhor. Aí eu estava olhando aqui a partir do verso 22, olhe lá o verso 22. Olha lá o que está dizendo. Presta bem atenção aí no verso 22. Saulo, dá uma olhada bem calmamente aí nisso aí, ó. Lembrei de ti. Tendo eles começado a quê? A quê? A cantar e a dar louvores. Eu lembrei de Saulo, porque Saulo é do louvor, é canta, é compositor, é poeta. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Sabe o que eu pensei aqui? O povo não esperou a vitória primeiro acontecer, para depois eles se alegrarem cantando. O povo já estava cantando, enquanto Deus estava operando. Sabe o que significa? Que em toda a nossa vida, independente das circunstâncias, independentemente da careta do inimigo, das ameaças que sofremos lá de fora, nós temos que estar prontos para louvar ao Senhor com alegria, crendo que enquanto nós estamos louvando e adorando o Senhor, Deus está lutando por nós. Essa é a verdade. Entenderam? Ficou claro isso aí? Está claro para os irmãos? Os irmãos conseguem enxergar isso aí nessa passagem? Olha de novo para o texto, se você não entendeu. Olha de novo para o texto. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, eles estavam cantando e dando louvores. Pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Enquanto o povo estava reunido, louvando e adorando o Senhor estava montando a estratégia para desbaratar o inimigo. Que coisa maravilhosa. Sabe o que significa, irmãos? Quando a gente está louvando a Deus aqui, cantando, não significa dizer que nós estamos aqui já festejando as respostas das nossas orações, que tudo está dando muito certinho na nossa vida, não. Muitas vezes nós estamos enfrentando problemas, enfrentando lutas. Muitas vezes você está com um inimigo bem maior do que você, diante de você, te ameaçando. Mas tudo isso não é suficiente para tirar de você o desejo de você louvar. Enquanto você está louvando, enquanto você está cantando, enquanto você está adorando a Deus, o Deus que você serve está trabalhando por você, está no campo de batalha, lutando as tuas lutas. É assim que nós temos que entender, irmãos. Tem gente que tenta fazer acordo com Deus. Senhor, olha, eu estou com essa dificuldade. Se tu me abençoares e me concederes essa bênção, aí domingo eu vou prestar um culto de ação de graça para o Senhor. Domingo eu vou convencer meus amigos a me acompanharem e eu vou lá. Independentemente do resultado, comece a louvar a Deus, sabendo que é Deus que trabalha por você. É Deus que luta pela igreja, para que a igreja possa avançar. Precisamos, claro, nos planejar, precisamos nos organizar, mas muito mais do que isso, não é crer nas nossas estratégias, mas é crer num Deus todo-poderoso, que nos ama com amor eterno e não abre mão de nenhum de nós, É um Deus que tem uma aliança com o seu povo, que ama a sua igreja e quer vê-la crescendo, florescendo cada dia mais e brilhando para iluminar o mundo. O Senhor quer que a sua igreja avance. As lutas da igreja, as lutas do povo de Deus são lutas muito grandes, irmãos, contra inimigos mais fortes do que ela. Mas nós temos aquele que pode todas as coisas. Esse é o Senhor. Portanto, meu irmão, particularize isso para a tua vida também. Pense nas lutas que você está travando. Pense no medo que você está sentindo. Pense nas angústias que você já passou, nas dúvidas que você tem guardado na sua mente, no seu coração. Talvez você esteja andando meio que ansioso, preocupado. Será que vai dar certo? Não vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir. Eu estou com problema na minha família, problema na minha casa, problema no meu trabalho. Você está enfrentando lutas, todos nós enfrentamos, irmãos. Façamos como Josafá, o rei de Judá. Apesar de ser rei, diz o texto, ele teve medo. Assuma e diga, Senhor, estou preocupado, eu estou com medo.
mas esteja com seus ouvidos dispostos a ouvir aquilo que Deus tem para te dizer. E creia firmemente que Deus já determinou a sua bênção para a sua igreja, para o seu povo. Deus é aquele que luta em o nosso favor. Ele é o Deus da glória. Ele é o Deus dos exércitos. Que Ele nos abençoe. Que Ele abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.